Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse vídeo tem o objetivo de auxiliá-lo nas atividades do PET, Plano de Estudos Tutorados, da terceira semana, que inicia no dia 1º de junho e vai até o dia 5 de junho. Os vídeos completos com aulas estão disponíveis na Rede Minas, no canal do YouTube e também no aplicativo. Esse vídeo vem auxiliá-lo com o conteúdo de forma bastante resumida e na resolução das atividades. Essa é a terceira semana e o tema de Geografia para o segundo ano do ensino médio é a metropolização e a hierarquia urbana. Está no PET a partir da página 73. Bons estudos! O fenômeno da urbanização você estudou na semana passada. Agora estudaremos a metropolização, que é o que ocorre quando há uma concentração do crescimento populacional em algumas poucas cidades. Essas cidades passam a ser chamadas de metrópoles e se caracterizam pelo recebimento de grandes contingentes de novos habitantes, o que as obriga a desenvolver cada vez mais infraestrutura e serviços para atender a esses cidadãos. Com isso, elas passam a se tornar mais importantes e a influenciar outras cidades vizinhas, ou dependendo da escala, o resto do país ou o mundo. Esse processo teve início nos países centrais junto com o processo de urbanização. É importante aqui nós entendermos também o fenômeno da conurbação, ou seja, quando cidades de diferentes municípios se unem formando uma grande metrópole. No Brasil nós temos alguns exemplos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são cidades conurbadas com outras cidades. Nós temos aqui um esquema de conurbação. Antes, a área urbana A e a área urbana B estavam separadas. Com a evolução, o crescimento da cidade A e da cidade B, elas passam a se integrar uma na outra, formando uma área conurbada, ou seja, uma área urbana que abriga duas cidades ao mesmo tempo, a junção entre elas. A rede e hierarquia urbana. A rede urbana é o conjunto articulado de cidades e grandes centros urbanos que se integram em escalas mundial, regional e local por meio de fluxos de serviços, mercadorias, capitais, informações e recursos humanos. O grau de integração de uma dada rede urbana de um país é um indicativo de seu nível de desenvolvimento. Em regiões economicamente mais dinâmicas, a tendência é uma maior interligação entre as suas diferentes cidades, geralmente mais adensadas e com uma melhor infraestrutura. Por outro lado, países considerados subdesenvolvidos apresentam uma integração limitada entre as suas cidades, apresentando uma organização territorial dispersa e pouco coesa. Temos algumas reflexões também sobre o lazer. Na cidade ou no campo, a vida se traduz como espacialidade no mundo globalizado. Por isso, atribuem outros significados ao lazer. Um lazer que produz bastante da maneira que as pessoas consomem o seu cotidiano. Um aspecto desse lazer é na vida 24 horas para muitas cidades. Ou seja, as grandes metrópoles, muitas vezes, elas são conhecidas como cidades que não dormem. Sua rede de serviços e de comércio dura 24 horas do dia, diferente de cidades médias e pequenas que têm uma duração de serviços e de comércio menor. É hora de colocar a mão na massa e realizar a atividade, com base nos conhecimentos adquiridos na leitura do PET, na videoaula disponível no canal Rede Minas e também pelo aplicativo. A atividade 1 pede para você observar a imagem da hierarquia urbana. Nessa imagem nós temos a metrópole nacional,
e metrópole regional, centro regional, cidade local e as vilas. É necessário que você crie uma hierarquia urbana inserindo nomes de cidades. Lembre-se que elas são cidades geralmente próximas e interdependentes. Então você vai utilizar as cidades ao seu entorno, no entorno da sua cidade, e criar uma hierarquia urbana com metrópole nacional, regional, centro regional, cidade local e uma vila. Para responder às atividades 2 e 3, é necessário que você faça uma análise minuciosa do mapa disponível das cidades, das principais megacidades do mundo. Na atividade 2, você vai observar o mapa e indicar quais são as cidades mais populosas do mundo. E uma dica é você observar a legenda do mapa, que vai demonstrar que, de acordo com o raio aí do círculo, essa cidade vai ter maior ou menor número de habitantes. Na atividade 3, quais são as megacidades brasileiras? Explique sua importância para o país. Neste caso, é importante você recorrer aos conhecimentos adquiridos nas videoaulas e buscar no seu livro didático e na internet um auxílio. Para responder às questões 4 e 5, é importante que você observe o esquema. A situação 1 do esquema, ela está representando o movimento 1 e o movimento 2, em que na legenda temos o limite municipal com uma linha tracejada, a população urbana com uma barra de cor preta e a área urbana em área rachurada. A situação 1 está indicando, a quantidade da população em relação à área urbana. Na situação número 2, temos no primeiro momento a área urbana, o tamanho da área urbana, e na situação, no momento 2, o tamanho da área urbana. A atividade 4. O que ocorreu com a população quando observamos a situação 1, momentos 1 e 2? Explique. Atividade 5. Qual processo relacionado à urbanização foi representado na situação 2, no momento 2? Então você vai fazer a análise minuciosa e dar a sua resposta. Esse foi o plano de estudos tutorados de Geografia da terceira semana. Bons estudos! Lembre-se, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para auxiliar e sanar as suas dúvidas. Até a próxima!